Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Hábito 28. Comigo, Aline Regis, sou nutricionista, neurocientista e escritora do livro Como Ativar o Cérebro a partir do hábito. E hoje nós temos uma live mais do que especial com o convidado, Dr. Jamison Mello, otorrinolaringologista, que está aqui hoje para falar sobre rinoplastia, autoestima e imagem corporal. Aguardem que daqui a pouco o nosso convidado estará chegando e nós vamos conversar sobre esse tema que é super importante, porque muitas pessoas pensam que a rinoplastia é apenas um procedimento estético. E não necessariamente. E o Dr. Jamison, ele vai aqui nos explicar, vai interagir com a gente, vai deixar tudo pronto, vai deixar tudo claro de como funciona a rinoplastia, do que é a rinoplastia e o quanto isso pode ser importante em relação à imagem corporal. Então vamos aqui chamar o Dr. Jamison. Prontinho, convite enviado. Olá, Salete, seja muito bem-vinda, boa noite. Tiago, boa noite. Fernanda, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje com o nosso convidado, o Dr. Jamison Mello, que é otorrinolaringologista, referência no Nordeste em rinoplastia, que vai entrar a qualquer momento na nossa live. Olá, Salete, tudo bem com você? Vamos lá. Olá, doutor Jamison, boa Olá, noite. tudo bem? Boa noite. Tá conseguindo me ouvir, me ver? Tô sim, tudo em paz, tudo tranquilo. Tô Eu só não estou conseguindo. conseguindo te ver ainda. Deixa eu ver aqui se eu modifiquei alguma coisa. Me contem vocês estão conseguindo ver o doutor Jamison? Olá, Lili, Fernanda, Salete, Tiago. Estamos com um pequeno probleminha técnico, mas já a gente resolve. Acontece de vez em quando. Não, Tiago não está conseguindo ver. Fernanda também não. Vamos lá, vou enviar o convite novamente. Prontinho, vamos ver se dá certo agora. Anaiana, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, doutor Jamison, deu certo! Agora deu certo, né? Acontece, esses problemas Acontece. técnicos às vezes acontecem. Tudo que a gente Com depende da certeza, internet, né? com certeza, tá dependendo dela, né? Para que tudo dê certo aqui, Exato, seja muito o nosso bem-vindo, bate-papo aqui. tá? Para esse Opa, bate-papo super obrigado. gostoso aqui no Hábito 28. Vários convidados estão presentes hoje, muito bom. E o tema de hoje, doutor Jamison, é um tema que o senhor é uma referência no Nordeste sobre esse assunto, então não poderia ser uma pessoa diferente, um médico diferente para estar aqui conversando com a gente sobre rinoplastia. E para começar, para dar essas boas-vindas, né, de todos nós para o senhor, conta um pouco para a gente como é o procedimento de rinoplastia e há quanto tempo o senhor trabalha com isso? Pronto, então, primeiramente, agradecer o convite, né? Para mim é muito legal estar participando aí. Eu gosto sempre de estar participando aí, estar interagindo com os telespectadores, aqui com os seguidores, e sempre está divulgando e sempre está mostrando aí o meu trabalho e um assunto que eu realmente gosto, e que é a questão da rinoplastia. Então, só tenho a agradecer o convite e que a gente esteja aqui batendo esse papo aí, esclarecendo algumas coisas, tentando linkar um assunto que eu gosto muito de falar com a tua área também. Então, muito bom que tá contigo aqui hoje e estar também com Ah, o imagina, eu que pessoal aí, os agradeço. telespectadores aí, para que a gente possa esclarecer algumas coisas aí sobre rinoplastia. E também falar aqui, né, Aline, aproveitando aqui para falar aqui,
As pessoas que estão aí também participando, tal, são muito bem-vindas. A Aline tem um roteiro aí para estar falando aí sobre a rinoplastia e também as perguntas que as pessoas queiram fazer e tenham dúvidas aí, podem ir fazendo, que na medida do possível, né, a gente tem um roteiro para seguir, mas na medida do possível a gente vai respondendo, mas as que Muito não bem forem, colocado, doutor Jamson. as que não Sintam-se à forem, vontade para fazerem perguntas para mim, para o doutor exatamente. Jamson, a hora que vocês quiserem. Pronto. E também, assim, o que a gente não conseguir responder hoje, que às vezes não dá, às vezes até pelo roteiro das perguntas e tal, mas a gente está sempre tentando responder depois, ou também podem mandar mensagem aí no direct e a gente vai respondendo também com toda certeza. Exato. Então a gente vai responder as perguntas aí. E, primeiramente, a questão de como é a rinoplastia, né, que você perguntou. A rinoplastia nada mais é do que uma cirurgia plástica do nariz, né? Então, as pessoas que têm alguma alteração no nariz, que não gostam do formato do nariz, da forma como se olham no espelho, elas têm a possibilidade de estar fazendo algumas alterações ali no nariz, de acordo com o que ela acha ideal. Então, por isso que é importante o paciente sempre está vindo à consulta, né, com o cirurgião, para que possa estar vendo quais são as possibilidades desse nariz, né? A gente sabe que o nariz, digamos assim, uma receita, né? Não é uma receita de bolo, onde você sai replicando uma técnica ou um formato de cirurgia em todos os pacientes. A gente tem toda uma customização, que a gente faz todo um planejamento específico para cada paciente. Então, a gente pega ali as características do nariz do paciente, que é uma espessura, analisa a espessura da pele, analisa o formato das cartilagens laterais, que são as cartilagens que dão o formato da ponta do nariz, tanto o formato como a espessura dessa cartilagem, e a partir de uma análise que a gente faz do paciente, né, como espessura de pele, se já fez algum procedimento prévio ou não, se tem septo nasal ou não, se já fez cirurgia de septo, se já fez uma cirurgia de rinoplastia, são todos parâmetros ali que a gente está analisando com cada paciente, até para poder, a partir dessa questão dessa análise, a gente vai classificar esse nariz como um nariz mais fácil, um nariz mais difícil, e a partir daí está fazendo uma programação da cirurgia, né? Então, como eu Doutor falei... Jamison, o senhor comentou algo que eu achei bem relevante a gente ressaltar. Dependendo da pessoa, às vezes ela também tem algum, por exemplo, um desvio de septo, algo além do procedimento estético, vamos dizer assim, né? Que precisa ser corrigido, que precisa ser, talvez, avaliado. Como a cirurgia de rinoplastia, ela também modifica, por exemplo, a qualidade de sono, a respiração do paciente? Isso vai mudar? Pronto. Como é que acontece? Muitos pacientes, eles têm algumas alterações funcionais, né? O que são alterações funcionais? São alterações da parte interna do nariz que vão, de alguma forma, comprometer a qualidade de vida do paciente, do ponto de vista respiratório. Então, aquele paciente que tem um nariz obstruído, um paciente que tem um quadro alérgico, um paciente que tem alguma secreção nasal mais importante, são pacientes que têm alguma alteração da parte funcional do nariz, ou seja, que é uma... Perfeito. Que é, isso. Então, assim, quando a gente vai fazer uma rinoplastia, a rinoplastia por si só é uma cirurgia estética. Porém, essa cirurgia, ela pode ser feita em conjunto com a parte interna do nariz. Então, a grande maioria dos pacientes, eu faço a cirurgia combinada. Eu faço a cirurgia de rinoplastia associada com a cirurgia interna do nariz, a parte funcional. Até mesmo porque, assim, eu sou um adepto a gente tem várias técnicas de rinoplastia, e a gente faz a rinoplastia que eu faço, né, eu sou adepto da chamada rinoplastia estruturada, que é uma rinoplastia onde a gente vai pegar a cartilagem do septo nasal, e essa cartilagem a gente vai
modelar e utilizar para dar uma estrutura para o nariz, para que a gente consiga afinar a ponta, consiga posicionar essa ponta, colocar a ponta no lugar que a gente quer, se é mais para cima, mais para baixo, um novo contorno para essa ponta. Então, a gente utiliza então, o doutor material. Jamerson, consegue aproveitar, por exemplo, um procedimento cirúrgico funcional para melhorar, por exemplo, a funcionalidade da respiração, um desvio de septo, uma cartilagem, uns cornetos, por exemplo, para poder também fazer uma rinoplastia aproveitando o mesmo procedimento cirúrgico. Com certeza, é um procedimento combinado, né, onde a gente utiliza ali a cartilagem do septo nasal para dar o upgrade que a gente precisa na parte interna do nariz, ou na parte externa do nariz, que é a plástica do nariz. Inclusive, a Salete, né? Salete Gomes, que ela está entrando aqui, ela entrou aqui, fez uma pergunta, eu até parei aqui, para não passar, ela está perguntando assim, a rinoplastia pode ser feita por otorrino? Ele tem informação para isso? Então, até linkando aqui com a tua pergunta aí, Aline, tu perguntou sobre a parte funcional, aí eu já aproveito aqui para responder aqui também para a Salete, que, na verdade, assim, quem faz a rinoplastia é quem tem formação para fazer rinoplastia. Nem todos os cirurgiões plásticos têm formação para fazer rinoplastia, ou seja, a maioria dos cirurgiões plásticos eles trabalham mais com prótese de mama, com abdominoplastia, com lipo, que a maioria dos cirurgiões plásticos quer trabalhar com isso, porque é o que dá, o que dá mais, digamos assim, dá muito menos dor de cabeça do que a cirurgia de nariz. São procedimentos mais fáceis, podemos muito dizer mais assim? fácil, nem tem nem comparação. A curva de aprendizado da rinoplastia, o nível de dedicação do profissional é muito maior. E o nariz, ele é um procedimento localizado no centro do rosto, né? Então é na face do paciente, é no terço médio da face, então ele está bem em evidência, né? Então, quando a gente, eu falo até para os pacientes assim, olha, o nariz, ele é muito autêntico. Se ele fica bonito, ele mostra para todo mundo que fica bonito, mas se ele fica feio, ele também mostra que fica feio, não tem meio também termo. fica muito claro que não ficou legal. Então fica muito claro. Então o nariz, você não pode errar, o nariz tem que ficar bonito. Então muito autêntico. Não dá para brincar com a escolha do profissional, né, doutor Jamerson? Não dá para brincar com a escolha do profissional. Então, a questão da formação, ela perguntou aí, se o otorrino tem formação para isso, na verdade, a gente tem várias segmentações dentro da otorrino, né? Eu, por exemplo, eu fiz otorrinolaringologia, depois de otorrinolaringologia eu fiz cirurgia crânio-maxilofacial e sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de Face. Então, assim, dentro dos cursos de otorrino, dentro das residências de otorrinolaringologia, existe já um treinamento há muito tempo, já há mais de 20 anos, treinamento para fazer rinoplastia. Só que, assim, a grande maioria dos otorrinos não entram nessa área, eles não querem se aprofundar nisso e não vão atrás. Trabalhar na parte funcional, e não na parte exatamente. estética em si. Exatamente. Então, assim, os que... pode falar. Uma pergunta que foi feita também aqui pela Fernanda. Qual é a idade mínima para se fazer a cirurgia de rinoplastia? Por exemplo, um adolescente que, por exemplo, está passando um bullying na escola, ou então tem esse anseio de fazer essa cirurgia. Qual é a idade mínima para poder fazer essa cirurgia? Pronto, é assim, ó, não tem idade máxima, né? A idade máxima é de acordo com na verdade, o que vai nortear o máximo vai ser mais a saúde do paciente, a questão física e de saúde do paciente, mas a idade mínima tem uma idade mínima porque tem o crescimento da face, o crescimento crânio-facial. Então, a gente já são os vários protocolos, nos vários protocolos na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que estipulam que a idade mínima para as meninas é 15 anos e para os meninos 16 anos, porque entende-se que nessa idade a menina e o menino já vão ter finalizado o crescimento crânio-facial. O septo nasal, ele é um centro de crescimento, ele é um centro de referência do crescimento da face. Então, através do septo nasal, a gente vai ter um norte, digamos assim, e vai guiar o crescimento dos seios paranasais, né, dos seios maxilares, do etimoide e de outras estruturas que estão relacionadas ali com o esqueleto da face, digamos assim. Então, por isso que existe uma idade mínima. Existe uma idade mínima. Exato. Então, meninas, 15 anos. Mas essa idade mínima, doutor Jamerson, desculpa te interromper, essa idade mínima, por ser 15 anos para as meninas, por exemplo, que foi o que o senhor citou, ser uma idade
onde ela ainda é considerada menor de idade, né? Vamos dizer assim, de forma legal. Ela Correto. precisa dessa autorização dos pais, correto? Correto. A gente faz, tem os termos, né, que a gente entrega ao paciente, né, tem os termos de ciência e consentimento e tudo mais, e quando o paciente tem menos de 18 anos, precisa ter o consentimento e autorização do responsável Responsável. maior de idade, né? No caso, o pai, Perfeito. ou uma tia, ou um tio, ou pessoa que esteja responsável pela adolescente ali, né? Entendi. Mas assim, tem meninas que querem ganhar a rinoplastia como presente de 15 anos de aniversário, né? Ai, meu Deus, é mesmo? Olha que interessante. Então assim, isso, tem muitas, né? Porque a rinoplastia ela é considerada por muitos como um sonho, né? Como o sonho da realização da rinoplastia, porque é por conta do nariz e tudo mais. Então, aquelas meninas que têm um crescimento, digamos assim, que já são mais desenvolvidas, que menstruaram muito cedo e que já têm um desenvolvimento maior, a gente faz uma avaliação e em alguns casos, até com 14 anos e 10 meses, por aí já dá para fazer a cirurgia. Vou fazer. Mas uma Perfeito. idade assim, idade padrão 15 é 15 anos. anos. É, Doutor Jamison, e a gente linkando então essa questão da rinoplastia com a imagem corporal, né? A gente sabe que o distúrbio de imagem corporal é essa disfunção da pessoa se enxergar diferente do que ela é, né? Que é um dos motivos da nossa live de hoje. A rinoplastia é um dos procedimentos mais procurados por essas pessoas, que se enxergam diferente do que elas realmente são. Na minha parte, como nutricionista, a questão da obesidade ou a questão, por exemplo, da magreza excessiva é uma disfunção de imagem corporal muito presente, da pessoa se enxergar muito gorda sem estar gorda, ou se enxergar muito magra sem estar muito magra. Como é que é isso para o nariz? Como é que é isso para a rinoplastia? É comum o senhor receber pacientes que se enxergam, por exemplo, com o nariz muito diferente do que realmente são? assim, o que acontece? Isso aí é um distúrbio, né? Um distúrbio psicológico, né? É o Exato, dismorfismo corporal, né? Que a gente chama. exato. que, que é justamente a pessoa não se aceitar da forma como ela é, né? Então, assim, uma coisa é o paciente me procurar aqui porque tem um nariz com a ponta mais gordinha, ou tem uma giba, ou tem uma ponta caída, e o paciente querer fazer uma modificação, querer melhorar. Outra coisa é o paciente que tem uma autoavaliação totalmente distorcida da sua imagem, né? Da sua imagem. Então, são pacientes que estão numa busca constante e incessante por alterações no corpo e que essa busca ela não tem limite, digamos assim, acaba virando uma obsessão, Desenfreada, sem motivos. desenfreada. Isso. Então, assim, é Perfeito. importante que o cirurgião tenha esse feeling para perceber isso, né? Tenha essa percepção para saber até que ponto essa pessoa realmente ela quer modificar o nariz porque ela quer uma modificação da ponta, de um dorso nasal, e que porque ela acha isso feio, ou se isso é uma obsessão, se é uma coisa que está fora da normalidade. Porque se for uma obsessão, não, o cirurgião não deve operar essa paciente porque é problema. Vai dar problema, Perfeito. é uma pessoa Então, que vai não, muito da que não. anamnese, não é, doutor James? Uma anamnese bem feita, uma escuta, uma consulta prévia bem feita, consegue identificar, ter essa percepção com o paciente, correto? Com certeza, com certeza. Às vezes eu Perfeito. pego paciente aqui que vem de outro cirurgião, que o nariz ficou bom e a pessoa está querendo modificar querendo fazer alguma outra coisa e tal. Não é muito que eu pego nesse aspecto, a maioria as rinoplastias secundárias que eu pego são realmente porque ficou alguma alteração que o paciente quer melhorar ali, a gente identifica essa alteração que tem, que a gente enxerga que tem um ponto de melhoria ali, mas é, de vez em quando aparece um paciente que o nariz, a gente considera que ficou um resultado bom e que o paciente está vendo coisa ali no nariz Que que não não existe, né? existe. Que não existe, que não. Entendeu? Então, assim, isso o cirurgião tem que ter
esse feeling, né, para ver isso, identificar isso, até encaminhar esse paciente para uma ajuda, Perfeito. né, para um Claro, psicólogo. acompanhamento psicológico, porque talvez esse paciente tenha algo Exatamente, mal resolvido, psicologicamente algo mal falando, né? resolvido. E ela fica buscando algo para poder modificar fora dela, onde na verdade essa modificação deve ser feita dentro dela. Quando a gente Isso, busca de forma obsessiva essa mudança, é porque tem algo mal resolvido dentro de você, que você acha que modificando algo externo vai resolver. E não vai. Você só vai ficar buscando e procurando cada vez mais o que modificar, o que não vai mudar, né? Porque, na verdade, a mudança precisa vir de dentro e não de fora. Doutor James, a Kate acabou de comentar aqui com a gente que depois que ela fez a Rino, mudou a vida dela. Ela disse que ela é uma outra pessoa, a autoestima dela aumentou muito e que isso, ela se tornou uma outra mulher. Então, conta pra gente como é que é essa autoestima depois de uma cirurgia de rinoplastia, por exemplo. O que é que o senhor vê? Como é que o senhor tem esse retorno dos pacientes? é muito legal, né? Porque a gente vê principalmente o paciente que ele tem ali uma queixa mais importante de aceitação ou até de bullying mesmo, né? Na adolescência e tal, tem uma melhora muito grande da autoestima do paciente, né? O paciente ele se enxerga, se vê de uma forma muito mais harmoniosa, então ele se aceita muito mais, se sente muito melhor. Então, isso modifica em todos os aspectos de relacionamento do paciente, né? Então, a paciente, principalmente, ela vai se sentir mais autoconfiante. Isso aí faz com que ela tenha até uma melhora no trabalho, no desempenho no trabalho, porque ela vai ter ali digamos assim, é como se ela tivesse ali uma nova visão ali, uma nova postura de se relacionar com as outras pessoas, né? Se relacionar com as outras, uma autoconfiança a mais, então ela consegue ir mais além, de progredir mais. Então, é muito legal essa questão, né? De a gente ver essa questão das pessoas ali, as pacientes que não tiravam foto, às vezes não tiram foto de perfil, por ter uma Sim, por giba, conta do né? nariz. E depois, no pós-operatório, a pessoa batendo foto ali, toda. Teve Muito uma, legal teve poder uma, proporcionar isso, né, doutor James? Porque exato, pra gente, teve uma paciente que eu operei, que ela disse que nunca tirava foto de perfil, e ela tinha ela foi fazer o aniversário da filha dela de 1 ano, ela ficava procurando uma posição um para bater ângulo, foto, meio que se olha só. escondendo o rosto e tal, e depois ela vem aqui no consultório e vindo aqui toda Legal, autoconfiante, né? Aí pinta muito o legal. cabelo, já corta o cabelo ali, já põe uma roupa mais bonita, com Ou seja, já decote e consegue tal, porque pensar em mexe si de uma todos, forma mais bonita, né? com certeza. Então Muito já, legal. já faz com que ela tenha ali uma nova perspectiva, né? Uma nova forma de se De se enxergar, uma nova enxergar, forma de se de se enxergar, posicionar frente à de se sociedade. posicionar, exatamente. Então, isso é muito Legal, importante, né? Essa tá. questão, essa postura. E que você falou na pergunta passada, em relação à mudança, né, que a pessoa tem que ter. Porque, às vezes, a pessoa acha também que terminam. Porque, assim, a importância de uma anamnese bem feita, né? A importância de uma consulta bem feita, você enxergar esses Exato. detalhes no paciente e saber também enxergar em que momento da vida do paciente, que momento a paciente está passando, qual é a etapa da Muito vida que bem ela está passando. colocado, doutor Jamerson. Porque, Muito bem porque, às colocado. vezes, o que acontece é o seguinte, uma paciente chega, aí ela terminou um relacionamento, ela terminou um casamento, ela terminou um namoro, e ela acha que ela quer depositar na rinoplastia como uma resolução de um Do problema problema dela. Uma virada intrínseco. de chave para a nova fase da vida dela. Isso, mas só que é um problema externo, não é um problema. Então, assim, primeiro ela tem que resolver o problema que ela está passando, ela tem que resolver o problema interno dela, Boa. e ela tem que fazer a rinoplastia por ela e não pelos outros, né? Ela tem que fazer a rinoplastia porque ela quer fazer a rinoplastia, porque ela acha o nariz assim alçado, ela acha o nariz que não é adequado para ela, então ela quer fazer a rinoplastia, E mas ela não não para deve atrair, fazer. por exemplo, o marido de volta
Ou então para ficar mais Isso, bonita para atrair outro marido. Não nesse pronto, aspecto, é isso? exatamente, porque assim, às vezes ela terminou um relacionamento, está deprimida, aí quer fazer a rinoplastia porque acha que fazendo a rinoplastia vai resolver o problema da depressão dela porque acabou o relacionamento. Não é assim, não vai resolver. A Não vai resolver. rinoplastia não vai resolver. Então, Boa, doutor Jamison. então Muito bom colocado, porque isso talvez seja mais comum do que o que a gente imagina, né? com certeza. Então, assim, isso é importante que seja Esclarecer. colocado e o profissional também tenha essa percepção, essa sensibilidade, né? Na verdade, Essa de sensibilidade, conseguir, perfeito. de E que eu conseguir acredito que só com uma conversa bem aberta com o paciente, assim, se colocando, se escutando ele de verdade, né? Como a gente falou na questão da anamnese bem feita, é que consegue identificar esses nuances, esses detalhes. Doutor Jamison, exato. eu tenho uma outra pergunta para lhe fazer que eu acredito que seja interessante. Quando, por exemplo, o paciente faz a cirurgia, ele espera um resultado e ele tem dificuldade em se aceitar depois dessa cirurgia, né? Ele, claro, imagina que vai ficar bom, vai ficar legal, vai ficar bonito e fica realmente, na grande maioria das vezes. Mas, por exemplo, modifica tanto o rosto dele, modifica tanto a fisionomia dele, que ele tem uma dificuldade em aceitar o novo rosto ou o novo nariz. Isso é comum acontecer? É assim, ó, essa mudança aí, ela vai ocorrer e a intensidade dessa mudança tem que ser muito bem, digamos assim, conversado, né, entre o cirurgião e a paciente. Então, o que é que a Tá. gente faz para poder estar quantificando isso e alinhando isso de forma bem aberta assim, com o paciente? A gente faz uma simulação. Eu bato fotos de todos os pacientes aqui no consultório. Essas fotos vão para um software, que é um programa que eu tenho. Eu uso, tem vários softwares no mercado. Eu utilizo um que chama RhinoBlender, que é um que eu acho bem bacana. E a gente pega essas imagens, as fotos do paciente, a gente transforma isso numa imagem tridimensional. E com isso, no programa, eu consigo fazer a cirurgia do paciente no computador. Então, a gente faz uma cirurgia virtual, juntamente com o paciente na minha frente lá. O paciente vai falando o que quer modificar, como quer modificar, a quantidade que quer modificar, e a gente vai fazendo as alterações ali no computador. Então, Olha por que que é importante? interessante, doutor James. Uma Muito, cirurgia muito interessante. virtual na frente Isso, do paciente para ver como vai ficar o resultado. com certeza. Então, isso é muito Olha que importante, bacana. porque assim, eu consigo entender do paciente o que é que o paciente quer. Ou seja, Sim. eu consigo entender o que o paciente quer, eu consigo passar para o paciente até onde eu consigo chegar, porque às vezes também o paciente pode querer uma coisa que não dá, tecnicamente não dá para chegar, né? Então, e também na simulação eu consigo fazer algumas medições na simulação e essas medições eu consigo levar para o planejamento cirúrgico. Então, assim, Olha que interessante. depois que eu comecei a fazer a simulação, que há 2 anos eu faço em todos os pacientes, a simulação eu consigo ter um resultado muito mais, digamos assim, uma assertividade muito maior, porque eu consigo alinhar para o paciente isso, como é que ele quer o resultado. Então a gente consegue ter ali uma. Porque uma coisa é você dizer assim, não, doutor, eu quero baixar aqui a giba e quero afinar a ponta. Só que assim, como assim? Quanto você quer baixar a giba e quanto você quer afinar a ponta, né? Então, se Boa. antigamente o paciente chegava, eu quero Como baixar quantificar isso? Como mensurar isso, isso? como O que é mensurar. Então, muito para você, o que é muito para mim? É muito isso relativo isso. porque assim é muito subjetivo, né? O paciente, Exato. porque muitas vezes o paciente chegava aqui e dizia assim, doutor, eu quero baixar a giba e quero afinar a ponta. Quando você fazia a modificação virtualmente falando, o paciente ele dizia assim, não, doutor, mas eu quero que o senhor baixe menos. Ou então eu quero a ponta mais empinada, mais isso, mais aquilo. Então, assim, eu consigo entender o que é que o paciente quer, ou seja, eu consigo materializar o Hum, pensamento do paciente, eu consigo transformar olha que o pensamento em uma interessante. imagem. Eu consigo transformar Olha que o pensamento em uma imagem. interessante. Doutor Muito Jamison, bom. espetacular esse programa, porque, como o senhor mesmo falou, a assertividade do resultado ela é muito maior, porque vai Com ser tal certeza. e qual o próprio paciente disse que queria. Exatamente. Olha que Exatamente. E, interessante.
É muito bom. Então, assim, a gente consegue chegar ali Eu explico sempre para o paciente isso, porque a gente vai alinhar, porque às vezes também o paciente quer um resultado, quer uma ponta muito fina, tal, e o paciente às vezes tem uma pele mais grossa, então eu consigo dizer, olha, eu consigo ir até aqui, não dá para eu ir mais que isso, tal, então eu consigo até alinhar a expectativa e realidade ali com o paciente, né? Porque a gente sabe que o grande problema os grandes problemas da cirurgia plástica, das rinoplastia ou de qualquer cirurgia plástica, é frustração. Frustração. Quando é que acontece frustração? Quando o paciente quer um resultado, ele E tem não uma expectativa, obteve. não obtém. Então, ele tem uma expectativa lá em cima e ele consegue um resultado que não é aquilo que ele estava esperando. O senhor Então, consegue assim, alinhar a expectativa quando exatamente. utiliza o programa, mostrando para ele como vai ficar e como o senhor vai fazer tal e qual. Exatamente, isso mesmo. Agora sim, Perfeito. isso aí a gente resolve muita coisa, a gente consegue alinhar muito isso. Agora, eu sempre explico para os pacientes o seguinte, que o programa é uma perspectiva, tá? É um programa no computador, é um programa virtual, e que a gente consegue ali, com a simulação, a gente consegue ter uma tecnologia onde a gente consegue ali entender os conceitos de beleza do paciente, o que é que ele acha bonito, o que é que ela acha bonito, e consegue, com isso, entender o que, é que ela quer no nariz, baixar a giba, o quanto que ela quer baixar, afinar a ponta e tudo mais. Agora, sim, isso é um programa de computador, né? Então, quando eu estiver na cirurgia, eu vou ter, o nariz vai me mostrar qual é a sua realidade, o que ele tem, Exato. o que ele me oferece, digamos assim, para trabalhar. O que é que ele tem de septo nasal, o que é que ele tem de cartilagem, quais são as espessuras da cartilagem. Então, eu vou utilizar o que eu tenho ali de matéria-prima, digamos assim, para conseguir chegar naquela imagem que a gente combinou lá no pré-operatório, lá na simulação. O senhor tenta se assemelhar Porém, ao máximo, mas ao dentro da máximo, fisiologia de exatamente. cada paciente, né? Com certeza, com certeza. Agora sim, Perfeito. com a simulação, a gente consegue um grau de assertividade muito maior e um nível de satisfação muito maior dos pacientes. Então, mesmo que a gente não chegue a ficar igual, mas a gente tem uma capacidade ali de ficar muito próximo daquilo que a gente fez ali no planejamento. Então, a gente consegue ter Perfeito. uma assertividade, um nível de satisfação muito maior do paciente, entendeu? Então, é Perfeito. muito bom. Doutor Jamison, esclareceu demais as nossas dúvidas sobre rinoplastia. A gente já está se encaminhando para o final da nossa live, do nosso bate-papo. E para a gente, assim, encerrar, né, bem como a gente iniciou, como é que o senhor diria que a rinoplastia ela modifica a vida social do paciente? Assim, para quem está na dúvida, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão aqui assistindo que tem vontade de fazer, conhece alguém que tem vontade de fazer. A própria Celeste que comentou, ela tem uma filha que tem vontade de fazer, mas tem medo de como vai ser esse resultado. Então, assim, qual é essa palavra final de incentivo, de motivação, de qual é o benefício para a vida social do paciente o senhor teria para dizer para essas pessoas que estão nessa dúvida? Não, exatamente. Na verdade, assim, a rinoplastia deve ser uma decisão do paciente, não deve ser uma decisão de terceiros, né? Não deve ser a decisão do marido, nem de algum outro familiar. O paciente tem que querer fazer a rinoplastia Muito bem e, colocado. é, e tem que vir para uma consulta para poder realmente sentir a confiança do cirurgião, né? Eu acho que a conversa é muito importante, né? Eu acho que são três, eu sempre falo aos pacientes, são três critérios que o paciente deve ter na hora de escolher um cirurgião, né? Que são credibilidade do profissional, né? Se o profissional tem foco em rinoplastia, que eu acho muito importante isso, se tem foco em rinoplastia. A questão digamos assim, da facilidade de comunicação com o profissional, que eu falo no sentido de. Porque tem profissional que você não. Acessibilidade. Acessibilidade, pronto, a palavra que eu estava procurando. Perfeito. Acessibilidade. A acessibilidade é muito importante porque, às vezes, o paciente quer tirar uma dúvida e
não consegue tirar, não consegue falar com o profissional. Não O consegue profissional entrar em contato com o não médico. consegue, o cara é não sei o quê, não dá o celular, não consegue entrar pelo Instagram, não consegue mandar um WhatsApp, tem que ligar para a secretária não sei o quê, ou então tem que marcar consulta para poder vir. Então, assim, Aí a isso é pessoa muito já está se sentindo insegura, já está com distância. dúvida, e aí isso Isso, deixa ela mais insegura, não é? com certeza, distancia muito, né? E não passa uma segurança para o paciente. Então, eu acho que acessibilidade, credibilidade, a credibilidade que eu acho, que eu falo, é no sentido de resultado, de foco em rinoplastia, porque também a gente vê que tem muito profissional que que faz tudo, né? Que faz todos os tipos de cirurgia, mas não tem um foco em rinoplastia. Então, isso não, porque a rinoplastia é uma cirurgia que exige, que tem uma curva de aprendizado muito grande. Então, Sim. tem que ter. Ele não é Tem que, especialista nisso, não é o foco do isso, trabalho dele. não, exatamente. Então, assim, você fazer uma rinoplastia por mês, por exemplo, você não vai ter uma expertise em rinoplastia para realmente estar resolvendo os problemas de rinoplastia. Então, a credibilidade vai nisso aí, na questão do foco em rinoplastia, e também um profissional que saiba resolver os problemas internos do nariz, que saiba resolver a parte funcional e a parte estética. Porque, às vezes, o paciente, mesmo sem ter um problema estético, funcional, às vezes ele procura o cirurgião para fazer a rinoplastia, mas a gente tem que olhar sempre a parte interna do nariz. Por que a gente tem que olhar a parte interna do nariz? Porque imagina, eu tenho um nariz que quem procura para fazer uma rinoplastia é porque quer um nariz mais fino, mais delicado, mais estreito e mais adequado ali ao rosto, né? Um nariz que seja o mais natural possível e que seja encaixado no rosto do paciente. Então, se eu tenho um nariz que eu tenho uma estrutura e eu vou estreitar toda essa estrutura, então os espaços internos vão ficar menores. Então, às vezes, o paciente ele respira bem hoje com o tamanho do nariz que ele tem, mas depois da Será que rinoplastia, modificando o tamanho desse nariz ele vai continuar respirando bem? exatamente, ele pode respirar mal, ele pode passar a respirar mal. Então, na verdade, a gente sempre tem que ter um olhar na parte interna do nariz, na parte funcional, justamente por isso. Porque se a gente estreita a pirâmide óssea, a gente fratura o nariz, estreita a pirâmide óssea, estreita a base. Então, a gente tem que, se eu vou estreitar a parte externa, eu tenho que diminuir o que tem dentro do nariz. Eu tenho que diminuir o tamanho de cornea, eu tenho que ajeitar o septo, porque senão ele pode passar a respirar mal. Passar a ter Então, um problema realmente, problema. né, em Um problema relação à que não respiração, tinha. funcionalidade, Um problema que ele não tinha, o que paciente não não tinha, o tinha. problema era Olha que só, e interessante. pode passar a ter depois da lipoplasia. Então, Perfeito. credibilidade, acessibilidade Acessibilidade. e por último, preço. Porque assim, o que é que eu vejo? Às vezes, muitos pacientes entram em contato por mensagem, pelo Instagram, pelo direct, com a secretária e tal, dizendo que está fazendo uma pesquisa sobre rinoplastia e querendo saber quanto é a rinoplastia. Só que, assim, isso aí é muito perigoso, porque, assim, alguns pacientes acham que a rinoplastia é um produto acabado, igual como você comprar um sapato numa sapataria. Você vai e diz assim, não, eu quero comprar sapato X, e você vai andando em todos os cantos, todos os locais de venda e perguntando qual é o valor do sapato. E aí você vai comprar no local que é mais barato ou te dá uma condição melhor. Só que a rinoplastia não é assim. A rinoplastia é um serviço. E esse serviço, Perfeito. ele varia muito de profissional para profissional. Então, assim, o preço é importante? Porque vai mexer no bolso do paciente, vai mexer no orçamento familiar, vai mexer numa situação que tem que caber dentro do orçamento da pessoa da família. Porém, não deve ser o fator decisivo na escolha do profissional. Tem muitas outras coisas que são mais importantes do que o preço, do que o valor. É justamente essa questão da entrega do resultado, né? O paciente o cirurgião entregar um resultado bom, ele ter um foco em rinoplastia, questão da credibilidade, várias coisas aí que vão fazer com que ele tenha o paciente tenha sucesso ali na cirurgia. Porque senão você vai fazer uma cirurgia mal feita e
e vai ter problema no pós-operatório. Imagina, né, uma situação no rosto do paciente, ele pode ter Nossa, problemas ali. Né? já Então é isso. pegou. Então, Perfeito, assim, doutor James, excelente. A questão da credibilidade, da acessibilidade, de pegar um profissional completo, que atue não só na parte estética, mas também na parte funcional, para não criar um problema onde não existia. E ainda pensar que esse valor, esse preço, ele pode englobar tudo isso, né? Que vai dar o benefício para o paciente de se sentir bem com o rosto dele, com o nariz dele, funcionando bem, e que ele vai ficar grato para o resto da vida pelo fato de ter feito essa cirurgia. Eu acredito que não tem preço, né? Algo assim não tem preço. Quem já fez uma rinoplastia pode muito bem dizer: ah, eu sou uma outra pessoa, o que eu paguei eu nem me lembro, porque o benefício disso foi tão grande que eu não consigo nem lembrar o custo que foi pelo benefício que me trouxe. Eu acho que quando se pensa assim, a pessoa pensa em valorizar o profissional e não necessariamente o preço, não é assim, doutor Jameson? com certeza, né? Como eu falei, o preço ele deve ser, ele é importante, porque obviamente que qualquer coisa que vai mexer ali no orçamento, ele é importante, ele deve ser considerado, o preço ele deve ser considerado, deve ser colocado na balança, obviamente. Mas tem outros critérios que também têm que ter uma relevância maior, que é justamente Perfeito. essa questão da credibilidade profissional, da entrega do resultado, da acessibilidade, tem uma série de coisas ali Devem que ser pensadas e pesadas. devem ser pesadas, pensadas. Você vai colocar tudo na balança e assim, escolher o profissional. Escolher um profissional que tenha Excelente. foco, empatia. Eu falo aos pacientes, vá na consulta, fale com o profissional pessoalmente, converse, olho no olho, veja como é o tipo de consulta, veja como é a abordagem, o que, é que o profissional te mostra de resultado, se você sente confiança no profissional, se tem empatia, tudo isso é importante ali para você se sentir Perfeito. segura, Se sentir para poder seguro. Perfeito. para poder estar fazendo uma cirurgia no Excelente. nariz, né? Que é no centro do rosto, né? Perfeito. Doutor Jameson, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carisma, pela sua dedicação, por tudo que o senhor nos trouxe do seu conhecimento, do senhor, um profissional que o tempo é muito importante para ti. Estava atendendo até pouco tempo, pouquinho tempo antes da nossa live, você estava É. atendendo. Então, obrigado por estar aqui conosco hoje, né, aqui no Hábito 28, trazendo essas informações super importantes sobre rinoplastia, autoestima e imagem corporal. Espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês que nos acompanharam, que estavam com a gente até o final. E como o próprio Dr. Jameson falou, se tiveram perguntas que não foram respondidas, fiquem tranquilos, você terá sim sua resposta com o passar do tempo. Nós iremos entrar em contato via direct. Fique tranquilo que você vai ter sim a sua pergunta respondida. Doutor Jameson, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é muito honrado em estar aqui, participar e estou à disposição para futuros convites aí, caso haja necessidade. E só Perfeito. falando também que quem tiver, porque assim, até passando aqui em relação à questão de perguntas, né? Quem tiver dúvida ou quiser tirar alguma coisa que ficou em aberto, que não foi respondida ou foi respondida de forma incompleta e tal, a gente está focado aqui numa Por questão de raciocínio, tempo, né? por questão de tempo, né, por um script que a gente vai seguir ali e tal. Podem mandar mensagem também no meu Exato. direct, que eu respondo ali, mando um áudio explicando como é. A primeira live que eu fui fazer, eu falei assim para os pacientes, eu falei assim para os telespectadores, olha, todas as perguntas que tiverem aqui, não se preocupem, que eu vou estar respondendo no final. Só no outro dia, tal, eu vou estar respondendo. Só que essas perguntas aqui que eles vão mandando, não salva. Não salva. Depois Não que você. salva, aí não fica Não sem saber salva. qual era a pergunta, né? Não salva. Mas depois que a gente salva aqui a live, Isso, a pergunta não vai junto. todas essas estatísticas aqui de número de seguidores, número de pessoas que assistiram, tal, apaga tudo, apaga tudo. É Não, verdade. e começa uma nova contagem de visualização. Então, assim, o que não foi respondido e queira fazer pergunta, pode mandar Manda no lá no direct direct do Instagram, Dr. Jameson. e que a gente responde tranquilamente, né? Que estou à disposição aí para maiores esclarecimentos.
E Tá ótimo, obrigado, doutor Jamerson. Aline, aí pelo convite. Muito obrigada. E digo mesmo, estou aqui à sua disposição para o que o senhor precisar. E em breve nos falamos novamente. Um abraço. Tudo de bom. Beleza, um Tchau, abraço, tchau, tchauzinho. gente. Boa Tchau, noite. boa noite.